Olá, bem-vindo mais um vídeo aqui no canal. Espero que você esteja bem, muito bem-vindo. Vamos refletir um pouquinho sobre um assunto que eu acho que é bem importante, como todos os que a gente trata aqui nesse canal. Você já se sentiu sozinho, com solidão dentro da igreja? Acho que esse assunto é bem importante para as pessoas que congregam, que se reúnem, que vão numa igreja. Você está aí nesse grupo, pessoas que vão na igreja e de repente em algum momento da sua vida você já se sentiu sozinho naquele ambiente, ou está se sentindo sozinho naquele ambiente. Isso eu acredito que seja algo, infelizmente, até comum, né? E não deveria ser assim. A casa do Senhor, né, a igreja, deveria ser o lugar assim mais acolhedor, o lugar que a gente se sente mais à vontade de estar. Por que eu digo isso, que deveria ser esse lugar? Porque imagina só, na igreja se reúnem pessoas que têm a esperança na volta de Jesus, que não baseiam a sua esperança, a sua vida nessas coisas palpáveis aqui dessa terra, né? Que aguardam ansiosamente que seja estabelecido nessa terra, através das nossas vidas, o reino de Deus. E pessoas que têm a mentalidade de Cristo, a mentalidade do reino. Então, como eu disse, na teoria não deveria ser isso que acontece, né? Dentro de uma igreja, de repente a gente se sentir isolado, a gente se sentir sozinho, a gente se sentir escanteado. Só que vamos analisar assim, quem sabe, os motivos para que isso aconteça e vamos pensar uma solução. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quem sabe a motivação de tu ter entrado nesse vídeo foi pensar assim, é isso mesmo, eu vou encontrar alguém aí que vai confrontar a igreja, que vai dizer que não existe igreja que presta nesse mundo, que as pessoas são hipócritas, que vão naquele ambiente, fingem uma coisa e não são. Não, mas eu não vou ter essa fala. Infelizmente, eu já estive nesse lugar de acusação da igreja, das pessoas, e é algo que não acrescenta em nada, é algo que a gente não resolve a situação, a gente não ajuda a fazer parte aí da solução do problema, pelo contrário, a gente acaba desagradando ao Senhor, murmurando e tendo um coração rebelde. E a gente sabe que é muito importante a gente congregar, inclusive é algo bíblico, né? Algo que na Bíblia diz, para a gente não deixar de se reunir como igreja. Então, se a gente deve fazer isso, né? Não deixar de se reunir como igreja, e se muitas vezes a gente se decepciona em estar naquele lugar, ou a gente não se sente bem acolhido, não sente que está pertencendo àquilo ali, não se sente participante daquilo ali, né? Por N motivos, como eu disse. E aqui a gente vai tentar aí esmiuçar um pouquinho as coisas que podem, né? As nossas motivações, o que pode estar acontecendo para que a gente se sinta dessa forma e uma esperança, uma luz no fim do túnel. O que a gente pode fazer para modificar essa situação? Porque eu acredito, depois de um tempo, assim, pensando sobre isso, anos, né, pensando sobre essas questões, como eu disse, eu já tive nesse lugar aí de um coração rebelde, e se tu é desse jeito, eu te entendo. Eu já tive nesse lugar de ficar, ai, poxa, ninguém, numa igreja presta, as pessoas são hipócritas, mas no decorrer do tempo eu me dei conta que até me prejudicava ter esse tipo de pensamento, né, isso no meu coração. Então, o que a gente pode fazer? Porque eu creio que se a gente tem isso no nosso coração, Deus permite que a gente tenha o discernimento, esse incômodo, né, de pensar assim, poxa, as relações estão superficiais, não está tendo comunhão, as pessoas não estão dando atenção aí umas para as outras. Se a gente já está tendo essa visão, é algo que Deus mesmo colocou no nosso coração para a gente ser aí participante de uma transformação no ambiente que a gente está. Olha que privilégio, Deus nos dá essa visão, esse discernimento para a gente participar de uma transformação. Aí você vai me dizer assim, ai, Roberta, mas puxa, minha igreja é enorme, quem sou eu para transformar a situação? Isso faz anos que é assim, nunca mudou. Basta uma pessoa aí no centro da vontade do Senhor, em obediência,
tendo obedecendo aos comandos que o Senhor dá, né, essas pequenas atitudes, essas pequenas coisas, para a gente transformar o ambiente que a gente está. Daqui a pouco a gente não vai transformar ali, né, tudo, mas pouco a pouco, porque é uma sementinha e as outras pessoas vão se contagiando, vão vendo que é gostoso a gente se relacionar, a gente ter a comunhão, a gente se sentir participante ali daquele lugar. Não porque é legal e vai me fazer bem, mas porque principalmente é algo bíblico. Você que está me escutando, você deseja agradar o Senhor na sua vida, você deseja é, obedecer ao Senhor, a gente também obedece nisso, a gente obedece indo na igreja, a gente obedece tendo comunhão. E não basta só ir, tem que ser legal. Deus não quer que a gente cumpra aí um protocolo religioso, ir por uma religiosidade. É para ser uma coisa legal, é para ser uma coisa bacana, é para que a gente se encontre, para que a gente tenha comunhão uns com os outros, para que a gente estabeleça vínculos legais, relacionamento, ajuda mútua, relações profundas. Olha como isso é importante. A gente no mundo, aí na sociedade, cada vez mais as coisas estão tão superficiais, até nas famílias, às vezes as pessoas nem falam, nem conversam, nem contam os seus sonhos, seus dilemas. E dentro da igreja, numa igreja saudável, numa comunhão saudável, numa comunhão aí com o temor do Senhor, né? A gente pode entrar nesse lugar de uma relação profunda, de ter um amigo, né? Uma amiga para compartilhar a vida, para pedir ajuda. Isso é muito importante. Então vamos lá, vamos às razões, as possíveis razões. Aqui, longe de mim querer listar todas, né? Pode ter muitas motivações para que isso aconteça. Mas vamos pensar algumas. Bom, eu acredito, pensando um pouco sobre o assunto, eu acho que vai muito a questão do egoísmo, né? Aqui eu vou colocar um exemplo. De repente você faz parte aí de uma família, você vai na igreja com a sua família, né? Aparentemente tudo ali é ordenado, tudo direitinho, né? A família Margarina, vamos por assim. Vocês estão indo lá em família, né? E você está preso nos seus problemas, nas suas questões. Não é porque você é família Margarina que você não tem seus desafios. Você tem também o seu corre do dia a dia. Você está tão focado em si mesmo que você não olha para o lado, pensando aquele irmão, aquela irmã, talvez, que vai sozinha na igreja, né? Que está passando por uma luta, porque, quem sabe, o seu cônjuge não aceita que a pessoa vai na igreja, ou quem sabe é uma mãe que está indo sozinha com os filhos, ou quem sabe é um adolescente que os pais não aceitam, né? Como tem, eu já vi tantos relatos, e que às vezes parece até assim inacreditável, né? Que um pai e uma mãe prefiram que os filhos eles vão à festa, à balada, do que vão na igreja, mas acontece. E quem sabe é um adolescente, é um jovem que está nesse contexto. E você está ali na sua família margarina, né? Tudo bem, mas você não tem a sensibilidade, a empatia, você não procura sair do seu egoísmo, da sua vida, para olhar com um olhar de amor por aquela pessoa, né? Para tentar incluir. Às vezes tantas pessoas saem do culto e vão sozinhas para suas casas, né? De repente não tem carro, ou vai almoçar sozinha, e você poderia ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, né? Podia dizer, vamos lá, vamos almoçar lá em casa, vou te dar uma carona onde tu mora, são pequenas coisas, às vezes, a gente pensa assim, eu quero ser missionário, eu quero fazer a obra do Senhor, e a gente pensa lá no alto, né? Pensa em coisas super top que a gente vai fazer, grandiosas, né? Mas não, são nas pequenas coisas que a gente pode ir estabelecendo o reino do Senhor no ambiente que a gente está. Bom, então esse foi um exemplo. Outro exemplo, agora vamos para o outro lado. Quem sabe você está isolado na igreja porque você é uma pessoa que não se abre aí para os relacionamentos, você é uma pessoa mais fechada, você mesmo não dá entrada para as pessoas chegarem até você. E olha só o que acontece.
Às vezes a gente fica pensando assim, o meu jeito é assim, eu sou introspectivo, né? Eu sou assim mesmo. Só que isso é algo que não agrada ao Senhor. Uma coisa é a gente ser mais observador, ser mais pensativo, né? Cada um tem o seu jeito, né? Tem as pessoas mais extrovertidas, mais espontâneas, outras são mais introvertidas. Mas a gente não pode, a gente tem que correr da timidez, resumindo, né? E aqui eu falo com um pouco de propriedade, porque eu também pertenço aí esse grupo das pessoas com mais dificuldade aí, um pouquinho de se relacionar. Graças ao Senhor, Deus está transformando a minha vida nesse aspecto. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar aí de transformação e de mudança, porque é da vontade do Senhor que a gente vença a timidez, que a gente vença a insegurança, né? Isso não agrada ao Senhor. A gente ser uma pessoa que não dá espaço aí para as relações. A gente precisa ultrapassar isso e dando passos, um passinho de cada vez. Às vezes vai ser um passinho que se você falar para alguém, a pessoa vai dizer assim, isso aí é um milagre na tua vida, isso aí é um grande passo. Para a gente é. Às vezes você tem um bloqueio de simplesmente falar com alguém, né? Eu sei porque já aconteceu comigo, de simplesmente falar com uma pessoa. E você dá esse passo aí de fé e pede, Senhor, me capacita, eu quero vencer isso, eu não quero ser dessa forma. E Deus vai te capacitar, e Deus vai te transformar. Só que a gente precisa entrar nesse lugar aí, buscando a mudança, buscando transformação aí do nosso jeitinho, é o meu jeitinho de ser. E a gente não pode entrar nesse lugar e a gente tem que correr da timidez, né? Então, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Olha que forte isso. Porque Deus nos chamou para nos relacionarmos com as pessoas, né? Para ser sal e luz nessa terra. Como é que a gente vai ser luz se a gente ficar escondido? Então, isso é algo muito sério aí para a gente pensar. E outra coisa, a gente ter dificuldade de se expor não deixa de ser orgulho, porque a gente fica tão preso assim, pensando, o que, que os outros vão pensar, eu vou me fechar aqui dentro da minha bolha, porque eu não quero me expor, eu não quero que as pessoas me critiquem, não quero, o que, que as pessoas vão pensar sobre mim, né, que se eu fizer tal coisa, e isso é um orgulho, e a gente tem que ultrapassar isso, o que importa é o que Deus pensa sobre nós. Então, 2 exemplos aí para nós, e aqui eu quero deixar uma solução, eu quero deixar uma luz no fim do túnel. Como eu disse, eu não quero que esse vídeo tenha um teor de crítica e acusação, né, contra a igreja, porque a gente sabe, não existe igreja perfeita, porque nós estamos dentro dela, né, e nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Mas isso não quer dizer que a gente vai se acomodar e que a gente não vai buscar o padrão bíblico de ser igreja. E se a gente está vendo um problema, a gente faz parte da solução desse problema. Então aí está a chave para a gente modificar isso, né? E são pequenas coisas que vão, como eu disse, sementinhas que vão contagiando quem está ao nosso redor. Porque é muito lindo a gente estar nesse ambiente, na igreja, e a gente não ir só por ir, mas a gente ter a comunhão, a gente ter a ajuda mútua, a gente entrar um na vida do outro. Esse é o objetivo do Senhor, né? A palavra de Deus diz assim, eu até separei para nós no Salmo 133:1, deixa eu achar aqui rapidinho, 133:1. A Bíblia está repleta assim de exemplos, inclusive muito assim no livro de Atos, sobre a importância da gente viver em comunhão, a importância da gente ter relacionamento profundo mesmo, né? A gente não pode, a gente tem que correr de relações superficiais, a começar na nossa família. A gente tem que ser intencional, né? A gente tem que decidir. Pensar assim, poxa, eu não vou ficar cada um no seu canto no celular e a gente nem compartilhar como é que foi o dia, compartilhar as dificuldades, compartilhar os desejos, os sonhos, tudo. A gente precisa começar na nossa casa, olhar no olho, são coisas simples, né? Mas como a gente precisa isso. Os filhos, ainda mais hoje em dia, que tá todo mundo sempre preso no celular e não tem como a gente fugir disso, né?
A gente precisa. Às vezes a gente não tem aquela mania de ficar preso em rede social, mas a gente está preso às vezes no WhatsApp, nas mensagens, às vezes é a ferramenta de trabalho, é o celular, então não tem como correr disso. Mas a gente necessita entrar nesse lugar aí, de intencionalmente a gente ter momentos de olho no olho e de conversas mais profundas. Então vamos lá, vamos ao Salmo 133, versículo 1, diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha que lindo essa constatação aqui de um salmo de Davi. Ele mesmo constatou, né? E registrou para nós, graças ao Senhor, que a gente tem esse registro. A gente não tem como fugir dessa verdade do Senhor para nós. Que a comunhão é algo que agrada o coração do Senhor e é agradável, é bom e agradável para nós a gente viver em comunhão. Se a tua igreja tem essa dificuldade aí das relações mais profundas, da comunhão, dos vínculos, se é só aquele relacionamento assim, paz do Senhor, tá tudo bem? Tá tudo bem, né? E não foge disso, comece por você. Comece primeiro, olha no olho do teu irmão, da tua irmã, como é que tu tá? Precisa de alguma ajuda? Onde é que tu vai almoçar? Sabe que a pessoa mora sozinha? Tu quer uma carona? Começa com pequenas coisas, não é o grande, são as pequenas atitudes, as pequenas coisas, e isso vai movimentando aí o reino do Senhor. Deus se alegra e vai frutificar na vida das pessoas, né? Vai ser aquela famosa corrente do bem, que nem diz, que nem tem um filme, né? Que começa aos pouquinhos e a gente precisa principalmente obedecer, né? A obediência, ela traz consigo aí grandes frutos, grandes resultados, agrada o coração do Senhor. Então não fica decepcionado e triste, de repente você deixou de ir na igreja, pensou assim, ninguém me dava bola lá, que adianta? Parecia, né, uma pessoa invisível, ninguém me dava atenção. Às vezes a gente está tão focado na gente, nas nossas necessidades, a gente quer que as pessoas nos deem atenção, comece se doando, e você vai ver que isso vai retornar para você. E é algo tão gostoso quando a gente ultrapassa o nosso egoísmo. Então fica com essa palavra, fica com essa reflexão, espero que tenha acrescentado na tua vida e até o próximo vídeo.